Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Daniel Brunet e eu vou compartilhar com você, a partir desta aula, um pouco sobre o tripé espiritual. São três partes, são três decisões, são três atitudes que você precisa tomar, realizar, fazer para que a sua vida espiritual permaneça de pé, para que sobre ela a sua relação com Deus se apoie. E hoje eu quero te falar sobre a oração. Você sabia que há diversos tipos de orações? Sabia que você pode fazer oração a todo momento? Sabia que a oração ela vai te conectar com Deus? Muitas das vezes a oração vai te trazer ânimo e pode te trazer também alívio para o coração. Você precisa aprender o poder que existe na oração para que você saiba usar e usar na hora certa. Prepare os seus ouvidos e o seu coração, porque eu vou compartilhar com você agora um pouco sobre oração. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Não sei se você já tem o hábito de ler, mas em Filipenses 4, o hábito de ler a Bíblia todo dia que eu estou dizendo. Em Filipenses 4, que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo ao povo de Filipos, que é a atual Grécia, por isso tem esse nome Filipenses, o povo de Filipe, da cidade de Filipe. O apóstolo Paulo, ele deixa algumas lições que são muito importantes para a gente. E você que precisa, guarda esse verbo, você precisa, eu preciso, você precisa, todos nós precisamos orar. Precisamos saber como orar. Precisamos colocar em prática aquilo que a gente sabe. Porque orar faz toda a diferença. Orar é um dos três pés do tripé da vida espiritual. Sem oração você não vai ter uma vida espiritual sadia. Ah, Daniel, e por que eu tenho que ter uma vida espiritual sadia? Eu te falo. Porque a vida espiritual, ela conecta você com Deus. Olha só, nós somos corpo, alma e espírito. O corpo nos conecta com o mundo, com as coisas que nós temos que fazer, com o trabalho. A alma guarda as nossas emoções, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente sentiu. E o espírito nos conecta com Deus. Portanto, ter uma vida espiritual significa valorizar o encontro com Deus, se conectar com Deus. E talvez você esteja pensando assim, Daniel, eu quero ter uma vida melhor. Em que isso vai me ajudar no trabalho? Em que isso vai me ajudar na minha família, Daniel? Porque no fundo eu preciso acordar cedo e trabalhar. O que no fundo eu preciso é suportar o peso do dia a dia e da vida. Deixa eu te falar uma coisa. Deus escreveu a tua história, Ele sabe o teu futuro. Quando você se conecta com Ele, Ele vai lá e te conta o que vai acontecer. Ele sabe a hora de te contar. Ele escreveu a sua história. Portanto, se você tem uma vida espiritual em alta, se você está conectado com Deus por meio do seu espírito, muitas coisas vão acontecer e coisas positivas. Anota o que eu estou te falando. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim na NVT: não vivam preocupados com coisa alguma. A primeira versão fala em ansiedade, essa segunda está falando em preocupação. Não fica preocupado com nada. Guarda o teu coração, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Em vez disso, em vez de ficar preocupado, orem, pedindo a Deus aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Quando a gente lê em duas, em três versões, a gente começa a ficar muito perto daquilo que o autor quer nos dizer. E fica muito claro que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ficar ansiosos ou preocupados, mas em vez disso a gente deve orar, que é parte do tripé da vida espiritual. Quando a preocupação bater na sua porta, quando a ansiedade começar a tentar te devorar, o que você tem que fazer? Você tem que orar. Você tem que entregar para Deus a sua preocupação. E aqui tem uma informação que é valiosa. Orem pedindo aquilo de que precisam. Você tem muitas coisas a pedir a Deus. Ora pedindo. Deus, eu preciso disso. E agradece pelo que você já tem. Está falando de gratidão. A gratidão
não é o tema dessa aula, certamente você vai aprender sobre isso em alguma outra, mas a gratidão abre portas. É como se fosse uma chave mágica, mas chave mágica não existe, o que existe é gratidão. Abre portas. Oração parece que é uma chave mágica, mas chave mágica não existe, existe o poder da oração. Quando você coloca em prática o poder da oração, com a gratidão, o apóstolo Paulo está dizendo aqui o que vai acontecer com você. Vocês vão experimentar a paz de Deus. Eu quero te lembrar um versículo, se você não conhece, eu quero te contar esse versículo que é maravilhoso. Certa vez Jesus disse aos seus seguidores, eu vos deixo a minha paz. Não é como a que o mundo dá, é a minha paz. Então a paz de Deus, a paz de Jesus é diferente da paz que o mundo nos dá. Qual é a paz que o mundo nos dá? Quando a gente tem dinheiro, a gente acha que nada vai acontecer. Quando a gente tem saúde, a gente acha que não precisa de ninguém. Quando a gente mora num condomínio fechado, a gente acha que está seguro. Quando a gente tem o melhor plano de saúde, a gente acha que nunca vai precisar de nada. Essa é a paz do mundo, que nos dá uma sensação de segurança por conta daquilo que a gente tem. E o que é a paz de Deus? Que excede todo o entendimento, ou seja, a gente não consegue compreender a paz de Deus. E eu vou me esforçar para compartilhar com você aquilo que eu entendo sobre a paz de Deus. Porque o nosso pensamento, a nossa mente não consegue alcançar o que é a paz de Deus. Mas a paz de Deus é como estar tranquilo em meio a uma confusão. Está tudo dando errado, tudo contra você, mas você permanece em paz. Porque você sabe em quem você confia, porque você sabe quem escreveu a sua história, porque você sabe quem está apontando o destino para você. Paz, que excede o entendimento humano, que a gente não consegue compreender. E como é que a gente recebe essa paz? Orando, orando. E eu quero compartilhar com vocês 4 tipos de orações, 4 formas de orar. Baseado nessa versão da ARC que a gente está aqui, a gente vê petições de oração, ações de graça, e eu vou acrescentar mais uma aqui. Olha só, número 1, petições. É quando você faz uma oração pedindo algo a Deus. Entregue a Deus as suas petições. O que está te incomodando? Talvez você se pergunte para mim, talvez você se pergunte, Daniel, o que eu posso pedir para Deus? Você pode pedir o que você quiser. Por quê? Ele é o teu pai, teu criador, ele sabe quem você é, ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que você fez, ele continua te amando e querendo ter relação com você. Ele continua querendo ser teu amigo, ele continua querendo ser teu protetor, ele continua querendo ser o seu Deus. Então você não precisa se envergonhar diante de Deus, você não precisa ter medo dele. Eu vou me esconder. Adão tentou se esconder, não adianta, Deus sabe de todas as coisas. O que você precisa é ter um relacionamento de confiança com Deus e falar, olha, posso estar errado, acho que estou errado, eu errei, me perdoa, me ajuda, estou com dúvida nisso, tem alguém no trabalho que está me perseguindo, o que eu faço? Jesus é como um grande conselheiro. Quando você encontra um grande mentor e vai fazer uma pergunta sobre a sua carreira, sobre o cuidado com o seu corpo, sobre o que fazer com a sua família, o que fazer com o seu casamento. Aí você vai lá e encontra esse mentor e às vezes paga uma fortuna para ter a chance de fazer uma pergunta. Você pode fazer a pergunta para o mestre dos mestres, o maior de todos os mentores, a mente mais brilhante que a terra já viu, Jesus Cristo de Nazaré. Ele está à sua disposição. Basta que você fale com Ele. Petições você vai pedir, na oração você vai conversar. Cria esse hábito e você vai ver que a sua vida vai mudar. Cria o hábito de contar para Deus aquilo que está no seu coração. Ele sabe, Ele sabe. Assim como um pai sabe como o filho está se sentindo só de olhar, mas o pai ama quando o filho vem e fala, pai, eu quero te contar uma coisa. Pai, eu estou com medo disso. Pai, eu queria tanto que você me ajudasse lá na escola. O pai ama quando o filho, quando a filha vem compartilhar. E Deus não é diferente, porque Ele também é um bom Pai. O tempo todo Ele é bom. E Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para saber o que está no seu coração. Que você conte para Ele, para que Ele possa te ajudar. Ele está pronto para que você dê autorização para Ele agir. Porque Ele tem um plano para a sua vida. Um plano de bem, e não um plano de mal. Então,
Nas orações você vai conversar com Deus, nas petições você vai pedir algo a Deus. Então você pode orar e fazer uma petição. 3, intercessão. Aqui está a maior diferença, né? Muitas pessoas se confundem. Qual a diferença entre orar e interceder, entre oração e intercessão? Porque na oração você está falando com Deus, na intercessão também. Só que você está falando com Deus pedindo em favor de alguém. Você está orando pelo seu filho, pela sua filha, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu chefe, pela sua equipe. Você está intercedendo, você está pedindo: Deus, cobra aquela pessoa, dá saúde a ela, protege, ilumina, abre o entendimento, que ela possa ter um encontro com o Espírito Santo. Você está intercedendo, você está pedindo em favor de alguém. E o quarto tipo de oração, nós estamos encaminhando para o final aqui da nossa aula, é ações de graça. O que é isso? É agradecer a Deus. Quantas coisas nós temos para agradecer a Deus? Se você está de pé, hoje, vivo, assistindo esse vídeo, esse já é um motivo para você agradecer a Deus. Porque você acordou, porque você abriu os olhos, porque todo dia é uma nova chance da gente vencer, todo novo dia é uma nova chance da gente aprender, realizar, vencer. E você está tendo isso agora e está aqui assistindo essa aula. Só isso já é suficiente para você agradecer a Deus. Mas eu tenho convicção que você tem muitos outros motivos para agradecer. Tenha um coração grato. Eu quero te lembrar o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, em vez de se preocupar, em vez de ficar ansioso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Ações de graças. Agradeça a Deus, tenha um coração grato, reconheça que Ele tem feito muito pela sua vida, que pelas suas forças você não teria conseguido, mas Ele foi lá e colocou alguém, Ele foi lá e te deu um pouco mais de energia, um pouco mais de força, um pouco mais de sabedoria e você conseguiu realizar. Ore, tenha um relacionamento com Deus, conecte-se com Ele, aumente a sua vida espiritual, o poder da oração vai te ajudar com isso. E muitas coisas vão começar a mudar a partir de agora na sua vida. Eu quero deixar um conselho final para você. E esse conselho está no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Preste atenção no que eu vou ler, porque essas palavras precisam morar na sua mente, morar no seu coração e transbordar nas suas atitudes. Mas quando pedirem, quando fizerem uma oração, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Aqui nós aprendemos sobre a importância de ter fé, acreditar sem duvidar. Porque quando a gente pede da boca para fora, eu vou pedir para ver no que vai dar, a gente vai cair nesse alerta que está no livro de Tiago. Ele diz aqui, essa pessoa não deve esperar receber coisa alguma de Deus, pois tem a mente dividida entre o sim e o não, entre o pode e o vai que, e é instável em tudo que faz. Quando pedirem, peçam com fé, sem vacilar, que Deus vai te ouvir e vai te responder. Que Deus te abençoe. Saúde e paz.